Então vamos lá, continuando, tendo como roteiro aí o livrinho de Marys. A priori, em lógica, as leis da lógica e de inferência são enunciados necessariamente verdadeiros no sistema. Eles são esquematizados segundo a forma lógica. Exemplos: P ou não P, por exemplo, chove ou não chove, uma lei da lógica. Lei do terceiro excluído, leis de diferença, como P e Q, portanto, P. Está chovendo, está frio, por exemplo, está chovendo. P e se P, então Q, portanto, Q. Há fogo, e se há fogo, então há calor, logo há calor, é o modus ponens. E tudo isso pode ser considerado a priori. Em geral, se pensa que as leis da lógica são necessariamente verdadeiras. O necessário é definido como aquilo que vale para todos os mundos possíveis, e parece que o modus ponens vale em qualquer mundo possível, ou a lei da não contradição. As leis de inferência são preservadoras da verdade em todos os mundos possíveis, logo são necessariamente verdadeiras. Mas há uma questão: são as leis da lógica conhecidas empiricamente? Existe essa possibilidade. Nesse caso, não são a priori. A lógica, uma característica dela é que ela é normativa. Ela diz como é certo raciocinar, qual é o raciocínio bom, o raciocínio. Mas os empiristas radicais rejeitam normas a priori. Logo, rejeitam que as leis da lógica sejam a priori. Marys nota que os empiristas, como Mill, Peirce, Quine e Harman, todos eles rejeitam que a lógica seja necessariamente verdadeira. Mill acha que a lógica dedutiva é uma forma de lógica indutiva. Como a indução não produz verdades necessárias, mas probabilísticas, ela nega que a lógica. Mill nega que a lógica dedutiva conheça verdades necessárias. Peirce acha que são teorias apenas sobre como as pessoas raciocinam. E Quine e Harman acham que verdades lógicas são verdades gerais sobre o mundo. Quanto ao princípio da não contradição, o que dizer dele? Lógicas que o negam parecem usar a palavra não, diz Marys, em um outro sentido. A lógica quântica é muito complexa, aplica-se em situações de indeterminação na microfísica e nega o princípio da distribuição. Se eu tenho P e Q ou P e R, como o P está garantido, eu posso dizer que P e Q ou R, na lógica clássica, mas não na lógica quântica. Não conheço lógica quântica, então não tem mais o que falar. A Marys nota, Marys é um especialista em lógicas filosóficas. Marys nota que mesmo na física quântica é mais fácil e prático aplicar a lógica clássica. Parece também que todas as leis da lógica são analíticas. Podemos provar a lei da não contradição usando não e. Primeiro, ou S é falsa ou S não é falsa. Isso é aceitável. Segundo, a segunda premissa: se S é falsa, então S e não S é falsa. Terceiro, se não S é falsa, então S e não S é falsa. São duas questões que se tiram dessas duas possibilidades.
Se S é falso, então S não S é falso. Se não S é falso, então S não S é falso. 4. Logo, S e não S é falso, uma vez que a primeira premissa ou é falso ou é verdadeiro. E as duas dão S não S é falso. De 1, 2 e 3. Conclusão, eu vou ter que negar e dizer que não é o caso que S não S. Isso aí de 4. Então, não é o caso que S não S é o princípio da não contradição. Retirado aí, concluído, provado logicamente. Só que usamos o princípio da bivalência para justificar, e o princípio da bivalência não é tão certo assim. Comprovar o princípio da bivalência não é o caso que S e não S é verdadeiro para qualquer enunciado S. Ora, isso é o princípio da não contradição. Para qualquer enunciado A e B, se não é o caso que A e B é verdadeiro, então não A e não B. Agora, de 1 e 2, nós podemos tirar que não S e não S é verdadeiro. Não S é logicamente verdadeiro a S em 4. Portanto, 5 de 3 e 4. Não S ou S é verdadeiro. 6, S ou não S é verdadeiro. Que é o princípio da bivalência tirado da condição de verdade da negação. Agora, isso parece circular. O princípio da bivalência é usado para justificar o princípio da não contradição. E o princípio da não contradição é usado para justificar o princípio da bivalência. Bom, seja como for, observa Marys, isso não parece importar muito aos lógicos. Um defensor da lógica trivaluada poderá rejeitar tanto o princípio da bivalência quanto o princípio da não contradição. Lógica e convenção. Mas aí depende da lógica trivaluada. Como já vimos, nós podemos estipular uma sentença somente se ela não tiver sido determinada verdadeira ou falsa anteriormente à estipulação. O caso, o Taj Mahal é verde. Não adianta tentar estipular isso porque ele não é verde, ele é branco. Isso é demonstrado, uma demonstração disso é feita pelo operador binário imaginado por Prior, que é o Tonk. S1, logo S1 Tonk S2. Essa é a regra de introdução do Tonk. Depois temos a regra de eliminação do Tonk. S1 Tonk S2, você conclui S2. Vamos agora aplicar o Tonk. O céu é azul. O céu é azul, Tonk, a lua é de queijo. Isso é o Tonk adição. A seguir nós temos logo a lua é de queijo, que é o Tonk eliminação. Ora, usando o Tonk, você pode demonstrar qualquer falsidade, como que a lua é de queijo. Então, um operador arbitrário que não nos conduz a nada que seja interessante. Conclusões. A lógica não pode ser puramente convencional. É uma convenção arbitrária. Não podemos escolher as regras que quisermos formando estipulações arbitrárias. Há exigências como a da preservação da verdade. Qualquer estipulação pressupõe as regras da lógica. Inatismo e necessidade. É plausível que nossa habilidade de usar o modus ponens seja inata. Há boas evidências empíricas para a ideia de que ao menos alguns princípios lógicos sejam inatos. Outro problema é o da necessidade. Parece que nossos princípios lógicos são válidos em todos os mundos possíveis, portanto são necessários. Mas hoje é um debate sobre qual sistema lógico é correto.
Lacan acha que nada, sequer o modus ponens, é inato, mas ele tinha em mente condicionais e indicativos. Mas há também condicionais estritos em todo mundo possível, se S1, então S2. Exemplo, se João é solteiro, então ele não é casado. Nosso modus ponens é válido para condicionais estritos e parece, nesse caso, outra vez inato. E talvez o modus ponens, usando a implicação material, seja uma depuração de algo que era originariamente inato. Um caso interessante é o paradoxo do mentiroso. Esse enunciado é falso. Se for verdadeiro, será falso, e se for falso, será verdadeiro. Existe uma solução lógica standard que eu acho, me parece, me convence ao menos. Não é realmente um enunciado. Esse enunciado é falso. Porque o é falso não pode pertencer ao enunciado, nem o é verdadeiro. Ele não exprime uma proposição, não tem significado. Ele é autorreferente. A autorreferência deve ser banida. Entra aqui Tarski. Tarski sugeriu uma hierarquia de linguagens lógicas. Para cada língua há uma metalinguagem. Você tem L0, L1 fala sobre L0, L2 sobre L1 e assim por diante. O conceito de verdade não pertence à linguagem de primeiro nível. Então você tem essa tela é branca, é verdadeiro. O é verdadeiro fala em metalinguagem sobre a proposição essa tela é branca. O conceito de verdade não pertence à linguagem de primeiro nível. O conceito de verdade, na linguagem L, não pertence à própria linguagem L, mas à metalinguagem sobre L. Então, essa frase é falsa, não é algo permitido pelo nosso sistema, não é algo que faz sentido. Então, isso destrói o paradoxo. Nem todos concordam. Priest sugeriu que podemos falar de toda a hierarquia taskiana. Será que podemos realmente? Já a lógica trivaluada pode-se sugerir que esse enunciado é falso, não é nem verdadeiro nem falso. Então, existe aí uma saída, a solução gap. Mas considere, esse enunciado falha em ser verdadeiro. Se não for nem verdadeiro nem falso, ele é verdadeiro, uma vez que, nesse caso, falha em ser verdadeiro. Outra solução é a do dialeteísmo. Enunciados podem ser verdadeiros, falsos e verdadeiros e falsos. Graham Priest passou a vida inteira desenvolvendo o dialeteísmo. É um esforço considerável, valioso, mas que eu desconfio que não tem como. P é verdadeiro. É uma possibilidade, outra P é falso, e a possibilidade intermediária não é P não é nem verdadeiro nem falso, mas P é verdadeiro e falso, que é a contradição. Enunciados como esse enunciado é falso são verdadeiros e falsos para o dialeteísta. Mas o dialeteísmo recusa algo que parece essencial, que é o princípio da não contradição, além de ter as suas próprias dificuldades. Racionalismo e aristotelismo. Para o racionalista, nós temos insight racional sobre as regras da lógica. Temos habilidade de reconhecer princípios lógicos. O mesmo com o aristotelismo. E podemos adicionar aí a evolução natural e condições inatas, determinações inatas. Kant. As leis da lógica são condições para a compreensão de qualquer coisa. Nenhum mundo seria compreensível para nós se não incorporasse ao menos alguns princípios lógicos. Então, estamos de acordo. A conclusão de Marys é de que pelo menos algum grau de inatismo em lógica é indispensável.